Boa tarde, meus queridos alunos! Estamos de volta para mais uma tarde de interação e de aprendizado. Hoje é dia 29/9/2021, 29 de setembro, quarta-feira. Então, hoje nossas atividades é português e geografia, tá bom? Que estarei postando no grupo as nossas atividades. Então, vamos dar início à nossa aula de português, certo? E na aula passada, nós estudamos sobre o gênero notícia. Então, vamos dar continuidade ainda sobre esse gênero. Então, para vocês, notícias é o quê? É algo, um acontecimento, né? Uma informação vinculada a jornais, a revista, rádios e alguns impressos eletrônicos e os televisores, tendo em vista que há diversos publicados que assistam, né? Então, de modo geral, nós iremos estudar, né, sobre a notícia. Então, o que chama atenção para você quando você vê um jornal? Vocês conhecem um jornal? Tem vários tipos de jornais, certo? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui uma revista, certo? Essa daqui é uma da revista jornal, que agora tá mais difícil da gente encontrar. Então, aqui é um informativo, certo? De notícias, tá bom? Aqui. E vai ter outros tipos de jornais também impressos, como também rádios, televisão, para nos informar algum acontecimento ou informações, certo? Dizendo por quem foi escrito, para quem foi escrito, certo? Tudo isso. Então, aí na nossa atividade, né, que estarei colocando para vocês no grupo de WhatsApp, vai ter a foto do jornal, né, informando uma notícia, certo? E vai também ter um link que vocês podem acessarem sobre essa notícia. Então, nesse jornal tinha o seguinte: menino afegão ganha camisa de Messi. Então, o menino é afegão. Murtaza de Almandi, de 5 anos, que fez sucesso mundial após sua foto ser postada na internet com um saco de lixo transformado em camisa da seleção argentina. Ganhou uma camisa e uma bola autografada por Lionel Messi. Então, um jogador viu aquela criança, certo? Com um saco de lixo em forma de blusa, representando ao time de Messi, jogador. Então, Messi se comoveu com aquilo e fez uma doação de uma bola e também da camisa desse time. Então, isso ocorreu e gerou uma notícia. Então, dentro desse jornal, houve essa informação e então foi passada para o mundo inteiro até chegar ao devido Messi. E dentro dessas informações, vocês vão responder, certo, as seguintes questões. Logo após a leitura da discussão da notícia, realize o exercício a seguir para que as crianças se aproprie da estrutura
estrutura do gênero. No caso, já houve a leitura, que é esse texto, essa notícia, certo? E agora você vai responder as questões. No número 1, com minha ajuda, lê a notícia em voz alta e em seguida responda as perguntas. Então, eu li, certo? E agora você vai prestar atenção à pergunta. Diz, qual é o fato relatado na notícia? Que menino afegão ganha camiseta do jogador Messi? É isso? Aí você vai prestar atenção à leitura que eu fiz e vai responder o que se pede. Já na letra B diz, sobre quem é o fato relatado? Falou sobre quem aí esse fato, essa notícia? Falou algo sobre o quê? Um jogador, um menino? Aí você vai prestar atenção aí com a ajuda do papai ou da mamãe e vai responder. Já na letra C diz o seguinte, em quais circunstâncias, né, ocorreu e onde e quando? Então, vai ter a localidade aí também, certo? E as circunstâncias por que ocorreu aquilo. E você vai prestar atenção aonde foi, que foi citada aí, e vai anotar aí na letra C. Na letra D, com que finalidade teria sido escrita esta notícia? Para informação e noticiário que chegasse aos ouvidos de Messi, né? Então, na letra E diz, quais seriam os possíveis leitores? Então, que leitores iam ver aquela notícia? O mundo inteiro, né? Que tem interesse de ler os jornais, então iria ter, né? As redes sociais, no geral. Na letra F diz, por que o jogador Messi ofereceu uma camisa e bola ao menino afegão, supostamente pobre? Por que terá sido que esse jogador ofereceu essa bola e a camisa a essa criança, a esse menino? Certo? Já depois, ó, para finalizar essa nossa aula, proponho a seguinte brincadeira. Olha só, e se as notícias e as histórias infantis que conhecemos virassem notícia, como elas seriam? Então, aí vai ter, né? Como vocês estão vendo, as notícias aí e como é que elas reportam para poder chegar à nossa informação, para que nós sejamos informados. Então, aí vai haver, né, vários tipos de notícia, a estrutura dela, como é escrita, certo? A manchete ou o título principal, o título auxiliar, o jornalista que escreveu a notícia, o local, a data, a foto principal, como aparece aí a do menino, certo? O slide que é para dizer o que é que está acontecendo ali, certo? E também vai ter o corpo da notícia, que é um dos fatos principais, certo? Então, devemos ter esses cuidados, tá bom? Então, essa vai ser a nossa atividade, certo? De português, que é sobre a notícia, que você fará continuidade, certo? Do noticiário, fazendo as atividades e as ilustrações que aí estão, certo? Tá bom? Espero que vocês gostem. Essa é a nossa aula de português.
A nossa aula de geografia dará início agora, certo? Então, nossa aula de geografia é conhecendo os lugares, identificando os lugares, que também vai falar um pouco e comparar sobre os costumes e tradições de diferentes populações inseridas tanto no nosso bairro como na nossa comunidade em que vive, reconhecendo a importâncias e respeito e diferenças, certo? Aí você vai abrir na página 94 e 95, que vai ser a nossa aula de geografia, que vai ter de título, ó, conhecendo lugares e identificando os lugares. E de início, na página 94, a gente vai ler um poema, depois responder as questões, certo? Eu vou ler para vocês. O título é Um ônibus para a lua. Um domingo de manhã, bem dali detrás da praça, ia o ônibus para a lua, e a viagem era de graça. Quem fosse bem corajoso e quisesse aproveitar, era só entrar na fila e procurar um lugar. Muita gente apareceu, tinha tanto candidato, tinha mãe que trouxe filho, tinha até cachorro e gato. Era lindo aquele ônibus, tudo azul e laranjado. Tinha um rabo de foguete e um nariz bem prateado. Parou juntinho do ponto, soltando muita fumaça, deixando muito espantado o povo da praça. O sossego foi tão grande que esta linha continua. Pode ser até que o ônibus passe aí na sua rua. Então, neste poema ele vai falar alguma coisa sobre o ônibus, o que aconteceu, para onde ele ia, certo? Então, já dentro das perguntas, vocês vão prestar atenção e ler o poema, certo? E responder as perguntas, que são 3, que o número 1 diz, para onde as pessoas do poema queriam ir? Tinha um destino para onde esse ônibus ia. Era para o sol, era para a lua ou era para casa? Então, você vai marcar só uma questão, certo? Para onde esse poema está falando que as pessoas queriam ir. Já no número 2 diz... Então, dando continuidade à nossa atividade de geografia, certo? No número 2 diz o seguinte: animais também queriam ir nessa viagem. Então, tá pedindo para que você passe um traço no texto para localizar quais são esses animais. Então, foram citados aí no poema 2 nomes de animais. Então, você vai passar uma listinha abaixo do nome dos animais que foram citados, certo? No número 3, pede o seguinte: você gostaria de ir nessa viagem? Se sim, você diz e o porquê você queria ir, tá bom? Na página 95, no título diz, identificando lugares. Então, os lugares não se limitam à moradia, à escola e à rua onde moramos. Podemos conhecer outros lugares diferentes dos que costumamos frequentar. E é preciso cuidar deles também, certo? Então, no número 1, vai pedir o seguinte: vamos ver alguns lugares que você já conhece ou gostaria de conhecer. Observe as fotografias e leia as legendas e converse com seus colegas ou com a pessoa que está ajudando você aí, certo? Se você já esteve nestes lugares que estão aí, certo? Observem para poder responder. Já no número 2, diz, qual lugar você gostou ou não gostou de conhecer? Complete as frases abaixo e explique o porquê.
Então, você vai colocar, eu gostei de tal lugar, por quê? Ou se não gostou, certo? Completando aí as frases. Vocês observem aí as fotos e depois respondam. Então, essa é a nossa atividade de geografia, certo? E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.